Hoje a gente termina o capítulo 6, os tópicos de hoje são, a gente vai só sumarizar equações de Maxwell, no caso geral. Vamos revisar agora também as equações de Maxwell para resolver problemas de teoria eletromagnética. Precisamos das condições de contorno, vamos estabelecê-las agora no caso geral. E vamos concluir o capítulo estabelecendo a relação de balanço de energia na teoria eletromagnética, essencialmente o teorema de Poynting. Vamos explorar algumas situações específicas desse teorema para compreender melhor a questão de energia armazenada que a gente falou no caso elétrico, falou no caso magnético, a gente vai falar agora também no contexto do teorema de Poynting. Bom, sumarizando o que a gente obteve até agora, né? Modificou a equação rotacional de E, entrou o termo da lei de Faraday, taxa de variação do fluxo magnético, da densidade do fluxo magnético, e introduziu um elemento na lei de Ampère, que foi a densidade de corrente de deslocamento. Com isso, as equações de Maxwell ficaram dessa forma, caso geral. Essa equação para a lei de Gauss de forma diferencial mantém-se como era anteriormente. Fluxo elétrico posterior de uma região fechada é a carga envolvida, equivalentemente divergente de D igual a ρ. Não existem monopolos magnéticos, continua válida essa equação. E, finalmente, a lei de Ampère modificada com a densidade de corrente de deslocamento. Obviamente, nós falando no capítulo 1, nós estabelecemos relações constitutivas entre grandezas elétricas no meio material geral, né? Essas relações permanecem válidas, né? Então, no caso elétrico, densidade de fluxo elétrico é ε0E mais um vetor polarização, que foi conceituado. O que é o vetor polarização? Lembrando, densidade de dipolos magnéticos. P é o quê? Pega um volume dV, calcula o número de dipolo líquido desse volume diferencial, dP, divide pelo volume. Isso é o que a gente chama de polarização, né? Então, tem a ver com a existência de cargas ligadas, ou seja, dipolos elétricos. Eu falei magnético, né? Eu falei magnético, não? Falei errado. Dipolos elétricos, né? Certo? Então, densidade de dipolos elétricos no volume. E, da mesma forma, os campos, as grandezas magnéticas estão interrelacionadas quando você tem a presença de um meio material com dipolos magnéticos. E esse meio material é genericamente representado pelo vetor magnetização. Estou tentando fazer as letras arredondadas. No texto vocês vão ver a diferença, né? Para estabelecer as correntes. Só ver se está gravando direitinho aqui, pessoal. As correntes. Tá. As correntes. Os campos variantes no tempo. O que é a magnetização? Lembrando, magnetização é a densidade volumétrica de dipolos magnéticos. dm dV. Então, o que são as equações de Maxwell? Nós temos essas 4 equações, mas, quando se trata com os mesmos materiais, a gente tem que lidar com os mesmos materiais e ver a propriedade, como os dipolos respondem à aplicação de um campo, né? A gente vai ver agora que existe o conceito de perdas no material, esses conceitos vão aparecer naturalmente. A gente vai modelar esses efeitos. Essencialmente no caso elétrico, não no caso magnético, é um pouquinho mais complicado, mas o princípio é o mesmo. Importante também saber, a partir de agora, vocês têm que saber, terminar esse curso e já a partir de agora saber as equações, né? A síntese do eletromagnetismo e da maioria das
dos ramos de aplicação da engenharia elétrica são governados por equações desse tipo aqui. Para cada área específica se modela um conjunto de equações que advém desse conjunto. A teoria de circuitos tem o seu conjunto de equações, né? Mas tudo advindo daqui, e outras áreas também. Importante saber as unidades. Na nova versão do livro, eu já coloquei um exercício novo para vocês pegarem as unidades SI de todas essas grandezas e destrincharem para chegar na unidade correspondente MKSC. Isso é uma forma de vocês mexerem nas equações e verem como é que elas se conectam, pelas definições, né, de onde vem densidade corrente, como é que conecta com carga, com densidade, etc. E a unidade SI de cada grandeza está nessa tabelinha. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Tabela. Deixa eu ver se dá para ver direito. Então, acho que dá para vocês verem bem, né? Aí tem uma tabela no texto, né, mostrando a unidade de SI agora utilizada para cada grandeza. Então, para vocês cada vez mais se familiarizarem, tem que saber essas unidades. Então, um problema proposto lá foi determinar as unidades MKSC. Porque essas unidades podem ser transformadas em metro, quilograma, segundo e carga por Coulomb. Então, todas elas são definições de áreas de MKSC e no sistema SI a gente tem essas definições. Tá? Então, vocês vão fazer esse exercício. Então, está aí uma tabela, qualquer dúvida, olhem para essa tabela e olhem as equações para poder adquirir essa familiaridade que a gente espera. Em algumas situações, como nós vimos lá no capítulo 4, né, isso aqui são relações constitutivas e meios ditos assim isolantes. A gente vai ver, à medida que vocês se habituarem mais com o eletromagnetismo, vão ver que esse conceito de isolante condutor é meio ambíguo, certo? Tem materiais que têm características híbridas. Né? Então, a gente vai usar essa terminologia, mas, por exemplo, relação constitutiva e meio isolantes seriam essas, mas no meio condutor, né, existe aí meio linear, né, meio condutor, digamos, né, linear, homogêneo, isotrópico, a lei de Ohm satisfeita, de forma diferencial, ou seja, a densidade corrente é a condutividade vezes o campo aplicado. Então, existe uma outra relação constitutiva no meio chamado de meio condutor. Até frequências de micro-ondas, esse conceito é útil, certo? Quando você passa para frequências ópticas, já não se fala mais nesse tipo de coisa. Fala-se mais em campos, né? Então, quando você vai para a ótica, a condutividade é jogada aqui dentro, tá? Numa relação mais geral constitutiva entre as grandezas de campo. Então, você pode esquecer. Na verdade, as coisas ficam parecidas, né? Corrente elétrica, corrente de deslocamento, você pode efetivamente jogar tudo numa dessas equações que elas vão ser equivalentes. Até micro-ondas e em baixas frequências, a gente fala em condutividade, né? Resistores, capacitores, essas coisas. Mas só para completar, né? Então, no meio condutor, a gente sabe que existe uma condutividade elétrica e tem uma relação constitutiva adicional, que seria essa aqui. Né? Lembrando, essas equações podem ser todas convertidas pelos teoremas da análise vetorial, que nós já sabemos bastante, nas formas integrais. Né? Aqui o quê? Circulação do campo elétrico. Na verdade, essas relações são consequência dessas relações integrais. Tá? Está só botando. E as relações integrais são mais gerais do que essas. Isso aqui admite, você está num ponto, não tem variação de geometria. Não existe geometria envolvida. Você está num ponto de espaço e está calculando dB dentro daquele ponto. Se existir integração, existir alguma superfície, alguma membrana que você integra nessa superfície, então você tem que levar em conta variações do tamanho dessa região geométrica. Então aqui você teria taxa de variação do fluxo magnético. Não é só a derivada parcial do B que aparece, mas o fluxo magnético, se ele variar no tempo, seja por qualquer mecanismo, não só pela variação de B, mas como também pela variação da área fechada, né? Desculpe. Se a área, por exemplo, se o circuito muda de lugar, né? Então você tem aí seu fluxo magnético, né? Lembrem-se, né? Caminho de integração
é aquele que limita S. S é a superfície limitada por C. Por mais que trivial isso possa parecer, às vezes alguns de nós esquecemos disso aí. Tá? Mas lembre-se disso, né? Quando você faz integração, C limita S. O que quer que aconteça? Em alguns lugares, alguma relação grandeza pode ser zero, então a integral dá zero, mas geralmente é assim. Tá? Aqui você tem a lei de Gauss, né? Fluxo elétrico para o exterior de uma superfície fechada é a carga total envolvida. Lembrando, né? Sigma é a superfície fechada que limita a V. Certo? Pode esquecer isso. Aqui o fluxo magnético para fora da superfície fechada é o quê? É a carga envolvida magnética, que é zero. Não existe carga magnética. Então isso aqui daria fluxo magnético para fora de uma superfície fechada igual a zero. E finalmente essa relação, a lei de Ampère, né? Mesma coisa, vai ter um caminho fechado, uma superfície aberta, ou seja, circulação de H. Igual a corrente que flui na superfície limitada por esse caminho, corrente livre, mais, né, a derivada total da integral de superfície de DDS, mais a derivada total, que é a lei macroscópica, de onde vem o princípio da conservação da carga. Está lá atrás. Então, a derivada total da integral, e não só a derivada parcial do D. Certo? Deixa eu dar uma... Não esqueci sempre de arredondar essa letra aqui. Essas são as equações macroscópicas, certo? Aqui está faltando uma parte, mas tem uma parte importante que eu não coloquei na nova versão, já tem, é a parte de força, né? A gente esqueceu. Força magnética é uma questão importante. Agora, se você tem um volume, na nova versão, a versão 1.5, né, eu acho, já tem essa parte, eu estou vendo aqui que não tem nessa minha versão aqui anterior. Tá? Mas se você tem um volume fechado, esse volume tem uma distribuição de cargas, que varia com o tempo. Né? Se num determinado ponto do volume, digamos, no elemento de volume dV, a densidade de carga é ρ e a densidade de corrente livre é J, se esse volume está sujeito a um campo eletromagnético caracterizado pelas grandezas E e B, então aqui no espaço você tem, né, digamos, campo elétrico fazendo isso, campo magnético fazendo algo desse tipo aqui, em torno do campo B, né, do campo E, certo? Então, essa distribuição de campo existe em todo o espaço. Então, vai existir uma força total sobre esse volume. Né? E essa força pode ser calculada com uma força nesse elemento de volume integrado. Ou seja, existe uma força no total integral de volume, de uma força diferencial, força por unidade de volume, F minúsculo, onde essa força minúscula, essa força microscópica, tem uma parte que é a força elétrica dQ vezes E, né? Se aqui tem dV, então falta aqui o ρ vezes E. Né? Mais um termo que é a força magnética, que é JdV vetorial B. Então, o termo que falta aqui é J, densidade de corrente, vetorial B. Né? Então, a força total, né, a força de Lorentz, que se chama também, sobre esse volume V, é simplesmente dada por essa expressão. Então, dado o campo eletromagnético atuando sobre a distribuição de carga, você tem essa força. A forma eletromagnética dessa força é dada por essa expressão aqui. Tá?
Fica como exercício para vocês fazerem lá no final do capítulo, um exercício novo proposto, mostrar a partir dessa expressão, uma expressão que vocês já conhecem, né? Mostrar que para uma carga pontiforme Q, né? Se movendo no espaço com velocidade V, sob a ação de um campo E, né? De um campo B, digamos assim, tá? A força nessa carga vai ser F. Vocês vão partir daqui dos conceitos, né? Definição de densidade corrente, em termos de densidade de cargas livres e velocidades, para mostrar que a força vai dar Q vezes E, que é o termo que nós já conhecemos. A força vai dar Q vezes E, que é a força elétrica que foi definido lá no começo, né? Força elétrica unidade de carga, mais o termo QV vetorial B. Mas seria a força total que essa partícula carregada pontiforme, viajando em velocidade V, sofreria sob a ação de um campo EB, campo eletromagnético caracterizado pela grandeza E e B. Né? Certo? Bom, aí estão todas as equações que definem, né, a nossa teoria eletromagnética, e o resto do curso agora vai consistir em fazer aplicações das equações em várias situações. Né? Então, a gente vai linha de transmissão, guia de onda, né, radiação em antenas, propriedades de meios materiais, né? Como é que eles se comportam, a aplicação do campo eletromagnético. São algumas das aplicações, existem muitas outras, mas o objetivo desse curso é agora fazer essas aplicações e tentar cada vez mais compreender o funcionamento dos dispositivos. Bom, antes de continuar, né, tem aí também um tema importante que é condições de contorno. Como nós temos as equações de Maxwell sendo equações diferenciais, você às vezes tem interfaces em meios distintos, a gente tem que saber como os campos se relacionam na interface, né, como é que eles se conectam. A gente vai derivar agora as condições de contorno de uma forma um pouco mais precisa, não mais precisa, as condições são precisamente obtidas, mas de uma forma mais elegante, digamos assim. Né? Nós temos agora a interface em dois meios, 1 e 2. Sempre a gente vai ter N vai de 1 para 2, vetor área diferencial. Né? E o nosso elemento básico que a gente vai utilizar é um cilindrozinho diferencial, em todos os casos. Tá? A gente quer olhar dentro desse cilindro, né, a superfície sigma, é a superfície do cilindro, e ver o volumezinho do cilindro. A gente quer saber como é que as grandezas de campo, são 4, né? E, D, B e H, se relacionam nos dois lados. Você tem do lado 2, E2, D2, B2 e H2. E do lado 1 você tem E1, D1, B1 e H1. Duas equações são muito parecidas. Fluxo elétrico igual a carga envolvida. Né? E a outra é fluxo magnético igual a carga magnética envolvida a zero. Ambas as equações podem ser escritas em termos de uma simples equação que né, essas duas podem ser sintetizadas numa única equação do tipo fluxo de uma grandeza, chamar essa grandeza de U. Essas equações, essas duas equações são dessa forma. Né? Fluxo dessa grandeza para fora de uma superfície de uma região limitada por sigma é igual a uma integral de uma densidade F qualquer. Certo? No caso elétrico, F vale densidade de carga. No caso magnético, F vale zero. Então, a gente tem duas equações
vão ser analisadas a partir de uma única dessas aqui. Tá? Bom, nós temos outras duas equações de Maxwell, mas não vamos usá-las na forma integral original. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Nós temos aí rotacional de E igual a menos dB dt, tá? E rotacional de H igual a J mais dd dt. Nós temos essas equações diferenciais, nós temos duas equações integrais correspondentes, mas não são essas duas que nós vamos usar uma diferente. A gente vai integrar no volume ambas as equações. Né? Observem aí que... Deixa eu tentar ver aqui. Bom, essas equações aqui, tá? Pode ser as duas escritas de uma forma única, que seria rotacional de um vetor, chamar esse vetor de... chamar de U, tá certo? Não tem nada a ver com aquele outro U, chamar de U também, mas um vetor, né? Chamei de U aqui, um vetor também, né? Isso é um vetor genérico. Um outro vetor genérico que satisfaz uma propriedade. Rotacional de U igual a um vetor R mais dt. Essa equação geral sintetiza essas duas aqui. Certo? U vai ser E ou H, R vai ser J ou zero, nesse caso aqui, né? E T vai ser D ou B. T vai ser D ou menos B, na realidade. Né? D ou menos B. Então, a gente vai olhar para essa equação aqui e integrar essa equação no volume. Não vai usar teorema de Stokes. A gente vai usar essa equação aqui, integrá-la no volume. Tá? Então, nós temos aí integral de volume de rotacional de U, né? Igual a integral de volume de R mais integral de volume de dt, né, que eu acabei de introduzir aqui, dv. Essa é a equação geral. E essa equação aqui, existe um teorema, isso aqui é o análogo da equação de definição divergente. Se vocês lembrarem, divergente de U integrado no volume dava ds escalar U, quando era produto escalar aqui, certo? Tem uma relação integral análoga lá no capítulo 1, né? Que ao invés disso aqui, se eu botar produto vetorial, aqui aparece também produto vetorial. Então, isso aqui é igual a isso, né? Então, a relação integral é fluxo, não é nem fluxo, né? A integral de superfície fechada dessa produto vetorial é igual a integral de volume de RdV mais integral de volume de dt dv. Então, essa equação, junto com essa outra, fluxo do vetor U igual a integral de uma densidade F, né? Essas duas equações sintetizam as quatro equações de Maxwell em forma integral. Tá? Aqui eu vou aplicar para os campos B e D, e aqui eu vou aplicar para os campos E e H, e aqui vai aparecer densidade corrente, quando for o caso, e aqui vai aparecer dB, menos dB dt ou dd dt. Tá? Muito bem. Olhando para essa equação aqui, né, então voltando aqui à nossa geometria, a gente vai agora usar essas equações e integrar naquele volume fechado, limitado por uma superfície do cilindrozinho diferencial, no limite em que a altura vai para zero. Área delta S. Lembrando, N vai de 1 para 2 sempre, né? Então, calculando o fluxo, o que nós temos aqui no limite em que H tende para zero dessa expressão? A gente quer calcular isso aqui no limite, né? Limite de quando H tende a zero, disso aqui. Né? Bom, do lado esquerdo, vai dar uma contribuição na tábua de cima. Então, é U do lado 2, escalar anormal vezes ΔS. Uma contribuição embaixo, que é U do lado 1, escalar menos N, que é esse vetorzinho aqui. Mais uma coisa lateral aqui, que depende dessa altura. O resultado vai ser simples. Vai ser ΔS, U2,
escalar N, menos 1, escalar N, mais alguma coisa que é proporcional a H. Né? Essa alguma coisa a gente chama de, como é que eu chamei aqui no texto de alfa? Né? Um fator de proporção a H, que é o resultado da integração. E isso aqui vai ser igual, isso aqui ainda é o limite, né? Limite de quando H tende a zero disso é igual a, essa integral de volume aqui, esse dV, ele pode ser escrito como um ΔS vezes H, tá? O limite, né? Pega H pequeno, H se torna um elemento diferencial, ΔV transforma-se nisso. Então, isso aqui vai dar limite de quando H tende a zero. Aliás, vou já adiantar aqui, esse ΔS aqui sai, tá? Limite de quando H tende a zero de F vezes H, que é a função de densidade que está usando, certo? E daí você faz o limite, bom, isso aqui no limite vai embora. Por que vai embora? É bom te esclarecer, em alguns casos vai embora, em alguns casos não vai embora. Isso aqui é campo, certo? É fluxo elétrico ou fluxo magnético, que é integral de BdS. Então, isso aqui é proporcional ao campo. Você não confina campo. O campo não pode ser confinado numa superfície, numa folha. Então, quando H for zero, o limite disso dá zero. Tá? A menos que BH ou DH tivesse um limite infinito para uma folha zero. Isso não acontece porque você não confina campo. Não existe campo superficial. Existe campo no espaço. Campo de superfície não existe, como existe carga de superfície ou corrente de superfície. Então, não existe campo de superfície. Então, isso aqui no limite dá zero, porque isso aqui é campo, é proporcional a campo. Então, no limite, isso aqui não depende de H, então vai dar ΔS, o 2 menos 1 escalar N. ΔS aqui continua. E se essa grandeza tiver limite, a gente vai analisar, isso aqui vai dar um termo, uma densidade de superfície. Né? Ou seja, F pode ser densidade de carga, né? Se for carga, vai ser densidade de carga superficial. Então, isso aqui, no limite, se existir, vai dar o quê? F superfície. A gente sabe que em algumas situações isso existe, né? Condutor isolante, perfeito. Toda a carga vai para a superfície, no regime DC. Tá? Então, a gente tem essa carga de superfície. Resultado. Então, a condição de contorno dessas duas equações é o quê? N escalar o 2 menos 1 escalar já fiz, né? É igual à densidade de superfície dessa grandeza F aí, tá? Então, se aplicando agora para o campo B, que é mais fácil, né? No campo B, se U for igual a B, nós sabemos que F é igual a zero e também quem? S também é igual a zero. Tá? Não existe F. Então, para o campo B, continua a mesma quantidade de contorno. B normal é contínuo. Campo B normal, quando você atravessa de um meio para o outro, calculado na interface, é contínuo. Tá? E para o campo D, aí você tem, se U for igual a D, tá? F se transforma na densidade de carga de volume. Tá? E Fs seria a densidade superficial de carga. Certo? Tá? Então você tem a condição de contorno, que seria a descontinuidade na componente normal de D, na interface é a densidade de carga na superfície. Tá? São as duas condições de contorno para B e D. Observação importante, certo? Isso é muito útil no caso DC. No caso, na eletrostática que a gente estudou, em muitas situações eu sei a priori a densidade de carga superficial. Por exemplo, se eu tiver uma esfera, espero que seja redondo, esférico realmente, né? E se eu jogar nessa esfera uma carga Q, ela vai se distribuir uniformemente, né? Esfera condutora, certo?
Então, eu sei a priori. Bom, eu joguei uma carga aqui na esfera, eu sei que a densidade de carga superficial vale Q sobre, se o raio for A, 4πa2. Então, em problemas estáticos, a gente pode, às vezes, saber, até controlar, né, a densidade de carga superficial. Às vezes, a gente não sabe, sabe o potencial daquela esfera, né? Aqui, o potencial da subretina. Em algumas situações, sabe a carga. Então, isso aqui é uma grandeza independente, né, conhecida em muitas situações na eletrostática. No caso dinâmico, né, campos variantes no tempo, no caso dinâmico, você não conhece ROS, mas à medida que vocês utilizarem, quem for utilizar, né, essas equações, você vai se começar a perceber que para resolver o problema em teoria eletromagnética variante no tempo, bastam as condições de contorno para os campos E e H. Certo? E como é que é o procedimento? Resolve-se para os campos E e H, determina... B não, né? A gente está falando de E, então. De E determina-se D, calcula-se D dos dois lados da interface e vê se tem uma diferença. Se existir uma diferença, aparece a densidade superficial de carga. Ou seja, ela é uma grandeza dependente dos campos que você calcula. Tá? Então, você não sabe a priori se há ou não essa densidade de carga superficial num problema de teoria eletromagnética. Você resolve o problema primeiro, e ROS vai aparecer depois. E essa condição de contorno nunca é usada, na realidade, para resolver o problema, a menos que você soubesse o ROS. Só se usa as condições de contorno para EH em geral. Né? Mas é bom de escrever essas equações, porque essas são as condições que se verificam. Em muitas situações pode ser que seja necessário descobrir quem é a carga na superfície, numa interface de dois condutores, por exemplo, ou entre um condutor e um isolante para um campo valente do tempo. Então, eu preciso calcular os campos todinhos, calcular os Ds, daí calcula a carga na interface. Né? Ok? Então, vão começar a aparecer diferenças no caso do valente do tempo, que não existiam no caso. Diferença em termos de resolver problemas. Né? Isso é diferente. Tá? Bom, então isso que a gente tem a falar no caso das grandezas de fluxo, né? Faltam as grandezas agora, as grandezas E e H, que estão sintetizadas nessa equação. A gente vai agora resolver essa equação, quer dizer, vai aplicar isso no limite em que H tende a zero e vamos ver o que acontece. Né? Deixa eu tentar... Deixa eu passar a apagar tudo aqui. Então, lembrando, né, a equação original é essa, né? Essa integral de superfície fechada, vai dar um termo de volume, né? Integral de dV vezes T, mais, no volume limitado por sigma, mais a integral de volume de dr dt. Certo? Então, temos aqui nossa interface, nosso cilindro diferencial de altura H. E vamos calcular isso no limite de quando H tende a zero. Então, o que nós teremos como resultado desse limite? Né? Contribuição na tampa de cima vai dar ds na tampa de cima. Isso aqui tem uma areazinha ΔS, né? ds é ΔSN. Então, vai dar no lado 2, vai dar o 2, né? E vai dar o ΔS. Então, vai dar limite. H tende a zero. Você tem o quê? ΔS N vetorial o 2. Né? Quando você vem aqui para baixo, o N muda de sentido. Fica menos. ΔS N vetorial 1. Mais, novamente, uma contribuição lateral, que é o quê? É um vetor. Tá? Porque essa integral dá vetor como resultado. Né? Então, mais uma contribuição lateral, chamada de mais um A, né? Vetor, um vetor de proporcionalidade vezes a altura H. Tá? Então, a contribuição lateral é um vetor, fator de escala, vetorial. Um fator de escala, né? Um coeficiente é um vetor, no caso, e proporcional a H, como antes. Tá? E do lado direito, o que nós temos? Limite
de quando H tende a zero, delta S H, que é o dV, né? Vezes T, mais delta S H dr dt. Pode ser ainda escrito assim. Pessoal, eu fiz uma passagem aqui, né, e nem comentei, né? Eu peguei a derivada e joguei para dentro, né, pessoal? Que é a derivada total, né? Mas eu vou justificar agora. Porque a geometria é fixa, não tem nada variando no tempo, a geometria é fixa. Então, só quem varia com o tempo são os campos. Então, vou para um ponto do espaço, então não tem nada variando no tempo geometricamente. Bom, e que nós temos, né? Vou deixar assim mesmo por enquanto. Tiro o delta S do limite aqui. Delta S, limite de quando H tende a zero. De H vezes T. Está assim separadinho, sabe? Mais delta S. Vou botar assim, ddt vezes o limite de quando H tende a zero de H vezes R. Tá? Então, esse é o nosso resultado, certo? O primeiro membro está aqui, ó. Isso aqui é o primeiro membro. O segundo membro está aqui. Tá? Muito bem. Bom, calculando o limite. Essa grandeza, lembrando, né? O resultado da integração lateral é um campo vetorial, que é um campo eletromagnético. Qual é o H? Né? Parte do lado 2, parte do lado 1, vezes o fator de escala. No limite, esses campos nunca são confinados numa folha, né? Então, isso aqui, o limite é zero, quando H tende a zero. Então, isso aqui vai embora. Então, o primeiro membro vai ficar delta S, no limite, vai dar delta S, N vetorial, o 2, menos o 1. E aqui, do lado de cá, eu continuo com esse... Eu posso dividir por delta S já, se eu quiser, certo? Então, vamos dividir por delta S ambos os membros. E do segundo membro fica só esse limite aqui, ó. A gente vai analisar agora o que quer dizer essas coisas, né? Faltou uma derivada aqui. Mais ddt. Ok? Bom, então vamos aplicar agora para os casos que a gente conhece, né? No caso elétrico, fazendo U igual a E, certo? Então, o T seria o termo que é a densidade de corrente no caso magnético. No caso elétrico, isso aqui vai dar T igual a zero. Né? E R vale menos B. Certo? Bom, o limite de quando H tende a zero, que é o segundo termo aqui, certo? Limite de H vezes, menos limite no caso, né? Vezes B, vai dar zero. Não existe campo de superfície. Campo distribui-se no espaço. Você não consegue confinar o campo. Se tem campo aqui, ele vai aparecer lá embaixo. Se distribui no espaço. Então não existe campo de superfície. Então esse limite tem que dar zero. Existe carga de superfície, existe densidade de corrente de superfície, mas campo de superfície não existe. Tá? Então por isso que o limite aqui dá zero. Né? Então nós temos aí finalmente esse primeiro termo igual a zero, esse aqui dá zero, então o resultado, a condição de contorno do campo E é aquela conhecidíssima, né, do caso eletrostático. Campo tangencial é contínuo. Só que a gente derivou agora uma relação vetorial direta, sem fazer aquela escalar e depois interpretar. Né? Isso aqui eu interpretei lá na eletrostática, né? O vetor E2 e o vetor E1 tem uma diferença que é paralela a N. Certo? Se E2 está para cá e E1 tem que estar de uma forma que a diferença é 2 menos E1 de paralela a N. Quer dizer que ambos têm a mesma componente tangencial. Certo? Então essa equação quer dizer E tangencial contínuo. Né? De forma bem simples. Mas a relação mais geral é essa aqui. Né? Certo?
Segundo caso magnético. U vale igual a H. O que mais? T vale quem? T é aquele termo lá que vale a densidade de corrente livre. E R vale D. Certo? Então, como é que ficaria a equação? N vetorial H2 menos H1 igual ao limite de quando H tende a zero, HJ, mais limite, mais uma derivada temporal, né? Certo? Mais uma vez, D é a grandeza de campo, e grandeza de campo não pode ser confinada numa superfície. Então, isso aqui dá zero como limite. Tá? Vai embora. Por outro lado, nós já vimos na magnetostática que correntes de superfície existem. Se esse limite existir, isso aqui vai me dar a densidade de corrente superficial, né? Chamada de K. Certo? Então, o K seria o limite de quando H tende a zero, de HJ. Então, existindo esse limite, então você tem uma corrente de superfície de K amperes por metro. Então, você teria a condição de contorno, que seria N vetorial H2 menos H1 igual a K. Certo? Muito bem. Eu acho que em alemão introduziu H1 menos H2. Não. Não, é sempre 2 menos 1. É sempre 2, por isso que a gente enfatiza muito. N vai de 1 para 2. Você grava isso, sabe que sempre vai ser 2 menos 1, em todos os casos. N vetorial é 2 menos A1, N vetorial H2 menos H1. Certo? Talvez tenha sido, então, no caso, estava trocado, né? Na direção. Mas está lá no Eletromag 1? Está no curso lá, isso aí? Acho que não, né? Lá está assim também, eu acho. Dê uma olhadinha, certo? Se não tiver, porque deve estar errado. Mas acho que está certo. Até agora a gente usou essa equação, certo? Uma observação importante, pessoal. Essa equação aqui tem utilidade no caso de um condutor perfeito em que a corrente vai para a superfície. Certo? A corrente se confina na superfície. Isso acontece no caso estacionário, condutor perfeito. Mas no caso real, a corrente se distribui no volume. Né? Geralmente no regime variante no tempo, né? Para um condutor que não é um condutor de condutividade infinita, o campo penetra no condutor. Tá? Então, condutividade finita. Se o material tem condutividade finita, você pode ter campos dentro do condutor. A gente vai ver isso, na realidade. A penetração de um campo dentro do condutor. Quando vê uma onda eletromagnética, bate, penetra um pouquinho, certo? E volta. Então, a gente vai ter isso aí. Quando o campo penetra no condutor, a densidade de corrente fica no volume, não existe corrente de superfície. Então, K igual a zero. Né? Então, no regime variando no tempo, condutividade finita, N vetorial H2 menos H1 igual a zero. A única possibilidade de você ter uma corrente de superfície, no caso variante no tempo, é quando o condutor for perfeito. Condutividade finita, você não tem corrente dentro do condutor. Certo? Então, você pode dizer que os campos dentro do condutor são nulos, os campos não conseguem penetrar no condutor perfeito, e tem uma corrente de superfície K. Na verdade, o H1 aí seria zero, né? Se um for meio condutor, só tem campo do lado de fora do condutor, e tem uma conexão entre o campo tangencial lá no condutor e a corrente de superfície. Está lá. Tá? Oi. No caso estático, a gente pode dizer que se a quantidade for finita, pode ser zero. Veja, no caso estático, não. No caso estático, por exemplo, você vai ter corrente fluindo, dois condutores, aparece a carga de superfície. Certo?
no regime estacionário, né? Não, o K não vai ser zero, não, mesmo infinito, certo? Vai ter uma corrente de superfície, certo? Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Teria que ver as equações. Tenho quase certeza que se a quantidade for finita, né? Acho que talvez não tenha, não. Acho que nenhum dos dois casos, né? Eu estou falando rabarinho no tema, acho que em geral, né? Se a condutividade for finita... Ah, peraí. É porque tem um conceito de profundidade de penetração que depende da frequência. Se for zero, essa penetração dá zero. Então, a corrente fica na superfície, né? Então, eu diria que fica muito próximo à superfície. Não vou dizer que não tem o que tem, tá certo? Se a quantidade de condutividade for finita, no regime estacionário, né? Condutividade infinita, né, no caso, né? Não é isso? Você perguntou? Não, sendo finita, só que Não, finita, né? Condutividade finita, você tem campo dentro, tem corrente de volume. Você não tem corrente de superfície, não. Só de volume. Você tem um campo elétrico lá dentro, né, que tem a densidade de corrente, certo? Não tem corrente de superfície, corrente fica no volume. Certo? Ok? Então, a condição é só que a quantidade seja finita. Condutividade finita. Eu estou falando variando no tempo porque está vendo vem à minha mente a penetração de campos em condutores quando ele vem de fora, certo? Mas em geral, né? Se você tem a quantidade finita, cai igual a zero. Certo? Muito bem. Então todas as condições de contorno estão estabelecidas aí, né? Certo? Para concluir, o capítulo 6, nós temos aí o balanço de energia eletromagnética sintetizado no teorema de Poynting. Vamos considerar aí o vetor, né? Definido pelo produto vetorial de E com H. Se formos olhar para esse vetor tem dimensões SI, né? Volt por metro, ampere por metro, né? Volt, ampere por metro quadrado, que dá watts por metro quadrado. Tá? Então, algo nos diz que esse vetor tem a ver com potência eletromagnética. A gente não sabe, né? A gente mexe com esse vetor, vê o que ele quer dizer, usa as equações de Maxwell e vê se a gente conecta alguma coisa com a energia que a gente sabe, as energias que nós já conhecemos, né? Magnética, elétrica, potência dissipada em condutores, assim por diante. Vamos tentar fazer isso. Então, para calcular, esse vetor tem cara de densidade de potência, certo? Densidade superficial de potência. Quer dizer, densidade de fluxo. Toda vez que é por área, né, é fluxo de alguma coisa. Fluxo de corrente, né, ampere por metro quadrado. Fluxo elétrico, coulomb por metro quadrado. Fluxo de potência, watt por metro quadrado. Então, algo nos diz que, integrando isso aqui numa área, a gente vai ter a potência que influi nessa área. Tá? Então, vamos calcular. Para calcular o fluxo disso, a gente lembra do divergente. Vamos olhar para o divergente disso aí. Divergente de S. Tá? Divergente de S pode ser calculado como divergente do produto vetorial. Tem uma identidade vetorial, né, que distribui isso aqui. Isso parece um produto misto, né? Então, isso aqui vai dar algo parecido com o produto misto. Vai dar H escalar rotacional de E menos E escalar rotacional de H. E esses rotacionais nós sabemos o que eles são, né? Eles tem as equações de Maxwell que dizem, né, o que são esses rotacionais. Divergente de S igual a, vou botar de novo aqui, H rotacional de E menos E pelo escalar com rotacional
de H. Isso aqui nós sabemos que vale menos dB dt. Isso aqui vale J mais dd dt. Jogando a expressão, nós ficamos aí com... Aqui vai dar menos H escalar dB dt, né? E aqui vai dar menos de novo. Tem outro termo, E escalar J. Menos de novo, E escalar dd dt. Então, isso é o que dá o divergente de S. Tudo que ser sinal negativo, eu vou passar o sinal negativo para o outro meio, vai ficar essa equação aqui. Menos divergente de S. Tem um termo aqui que não tem taxa de variação do tempo, que é esse termo inicial. Nós já vimos esse termo lá no capítulo 4. Né? Produto escalar de E com J, integrado no volume, nós já vimos ele. Mais um termo elétrico, que é o EDDT. E um termo magnético, HDBDT. Tá? E com isso nós temos aí uma propriedade, né? A divergência de S é balanceada por esses três termos aí. Se eu integrar no volume, então tem integral de volume dessas coisas, né? Menos integral de volume do divergente. Pode ser na função delta aqui, peraí. S. Né? Igual a integral de volume do E escalar J. Ou seja, a gente está o quê? O que a gente está fazendo? Né? No volume fechado qualquer, em qualquer dimensão, né? Tendo um campo eletromagnético, você tem essas grandezas aí, mais. Vou botar esses dois termos juntos aqui. Eita. Certo? E aí nós temos o teorema de Gauss, né? Que tem o fluxo de S para fora da superfície que limita a Z, mas com esse menos aqui, né? Eu vou botar assim. A gente vai mudar um pouquinho, tá certo? Agora, eu devia ter mudado um pouco antes, né? A gente vai usar o elemento de área. Vamos pegar uma superfície fechada aqui. Você vai começar a confundir vetor de Poynting com área S, né? Vou começar a não usar mais S. Na verdade, eu já ter mudado isso, eu esqueci. Agora que eu me lembrei. Quando chegar nessa parte que eu me lembro toda vez, tá? Mas aqui é o seguinte, tem a superfície fechada S, sigma. Nosso vetor área diferencial para fora, chamar de d sigma agora, né? Chamar mais de S não, para não confundir com S de vetor de Poynting. Né? Tem que modificar todos os ds que eu tiver antes. Tá? E é isso que nós temos, ou seja, né? Essa integral dá o fluxo do vetor S. Vou botar o menos aqui, tá? Para dentro do volume limitado por sigma, igual a sigma igual a esse balanço, né? Esse volume V é o volumezinho aqui, né? Limitado por sigma, certo? Então você tem mais H. E aí a gente começa a interpretar o significado desse vetor aí, sabendo de formalismos anteriores de energia, né? Dissipação de potência, de intercâmbio de energia entre campo e portador de carga. Bom, isso aqui representa, parece, né? É o que nos indica, o fluxo, isso aqui dá watts, né? A potência eletromagnética que flui para dentro do volume. Por que a gente acha que é isso, né? Porque essa equação diz o seguinte,
que essa grandeza é balanceada, ou seja, parte dela é usada para fazer intercâmbio de energia entre campo e portador de carga em movimento. Tá? Se isso fosse um condutor, isso quereria dizer o quê? Dissipação de energia. Isso aqui é a potência elétrica que ele derivou lá no capítulo 4. Potência ou cedida ou recebida de um condutor, ou de um material com portador de carga. Se for condutor, é dissipada no condutor, né? A potência é dada para essa expressão aqui. Tá? Então, parte dessa energia, que energia é essa? Essa é a vetorial H, né? Parte da energia associada ao campo eletromagnético, que flui para dentro de um volume, é utilizada para fazer movimento de cargas, ou pode ser recebida, dependendo pode ser que os portadores deem energia para o campo, no processo reverso, mas isso é intercâmbio de energia com o mundo mecânico, né? Movimento. Tá? E uma parte vem para isso aqui. O que é isso aí, né? Ora, nós sabemos que no sistema... isso aqui tem a ver com energia, parecido, né? Com energia elétrica e energia magnética. A gente vai postular, por enquanto, que o primeiro termo é intercâmbio de potência, entre o campo, né? E os portadores de carga. E carga o quê? Livre. As cargas têm liberdade de movimento. Porque aqui existe um intercâmbio de energia com os portadores ligados, com as cargas ligadas. Porque D tem a ver com quem? Com cargas ligadas. Estão oscilando, um campo aplicado está oscilando. Tem um intercâmbio de energia. E B, certo? E H foi inventado, né? Apareceu a magnetização, tem a ver com o intercâmbio de energia com os dipolos magnéticos, certo? Então aqui tem um intercâmbio de energia, né? E esse termo aqui eu vou chamar de a energia eletromagnética. Esse termo aqui, na verdade, é potência, né? Ou seja, energia por unidade de tempo. Então, taxa de variação da energia eletromagnética no volume. Então, vai chamar isso de dW, maiúsculo, EM, dt, vai definir isso aqui como sendo essa integral. A gente vai ver já que isso tem sentido. Tá? Vai ver já isso aí que vai bater com as coisas que a gente fez anteriormente. Mais H, escalar, dB, dt. Ok? Oi? Faltou o quê? Faltou alguma coisa? A dd, dt. Esqueci. Errado aqui. dd, dt, né? Ok? Ora, eu posso calcular a energia no tempo t integrando isso aqui, tá? Desde o estado inicial em t igual a zero até um tempo t. Então, eu tenho a energia eletromagnética. Isso aqui vai dar integral de volume, da integral disso de zero até o tempo t. Então, seria integral de 0 a t, né? De E escalar dd, chamar de t', valeu a integração, certo? Mais h, porque t é uma limite de integração, para não confundir as coisas, né? Chama de t', que é uma variável de integração, certo? H escalar, senão fica confundindo, né? T e a parte que é variável, né? Eu estou integrando até um tempo t finito, certo? Ou eu chamo esse t', deixa aqui t, ou chamo esse t', chamo de t. Tá? É melhor a gente manter essa energia no tempo t, aqui nesse limite, h escalar dB dt'. Tá? Essa é a energia eletromagnética. Quer dizer o quê? Olhe para essa expressão aqui. Quer dizer que isso aqui é densidade. Estou falando tudo isso adiantado. A gente vai ver já que isso de fato é as coisas que a gente já conhece. Isso aqui, então, quer dizer que é densidade de energia eletromagnética. Certo? Porque a integral disso dV dá energia eletromagnética. dt' aqui, desculpe. dt'. Tá? Então, a densidade, por isso que eu estou achando estranho aqui. A densidade de energia, o W minúsculo,
é simplesmente esse termo aqui. Tá? Vou botar aqui antes. Então, a gente pode escrever, a gente vai explorar um pouquinho esse termo de energia para, né, compreender bem isso aí. Mas o teorema de Point, com essas definições, vamos olhar essas equações todinhas que a gente fez aqui até agora, certo? Vamos olhar para cá, né? A forma original, né? Tem essa equação diferencial, essa equação ponto a ponto, né? Está aqui. Isso aqui seria, né, esse termo aqui. A gente pode chamar de a derivada no tempo dessa densidade de energia minúscula, certo? Então, com isso, esse é o termo que aparece lá naquela equação diferencial, né? Aqui, ó. dW minúsculo é M dt. Então, esse teorema de Point é essa equação, tanto diferencial como integral. Você tem aí que menos divergente de S, a forma diferencial, né, do teorema de Point seria essa. É o quê? Um termo que é termo diferencial de intercâmbio de energia, é com J, mais esse termozinho aqui. Minúsculo, né, pessoal? Ou seja, densidade, a divergência de S vai dar um termo desse tipo. É tudo densidade aqui, né? Como se fosse tudo densidade. Lembre-se, né? Watt por metro quadrado, 1 sobre metro. Watt por metro cúbico. Densidade volumétrica, mais ou menos, né? Isso aqui é densidade volumétrica de potência elétrica de intercâmbio com portadores. Isso aqui é densidade volumétrica, né, de potência elétrica, de energia eletromagnética armazenada. Certo? E a forma integral seria o quê? Igual a isso aqui. Deixa eu escrever aqui, desse jeito aqui. Tá? Mais dWm, né, a integral de volume disso, né? Lembre-se, integra no volume, né? Basta integrar a densidade de energia, dá o Wm maiúsculo. Né? Certo? Essas equações foram definidas aqui. Certo? Wm está aqui, né? Essa integral dupla aqui, quádrupla na realidade, dV tem 3 mais uma no tempo. Tá? Ok? Então essas são as relações de balanço de energia. Que tem significado físico? Tem, né? Isso aqui nós interpretamos. Vamos tentar interpretar mais a questão desse termo aqui. Vamos olhar para a densidade de energia, Wm. Que é a integral, né? De 0 a t de escalar dd dt, linha, né? Mais H escalar dB dt linha, né? Certo? Ora, a gente pode fazer a mudança de variáveis, né? Entre os tempos 0 e t, o estado inicial, digamos, d vale 0 em t igual a 0, e vale um valor final em t igual a t. Ou seja, no tempo t, digamos, não, nem isso, né? Vou fazer essa mudança de variáveis aí, tá certo? Acho que sim. Esse termo aqui, dt', dd, dt', é um delta d, tá? A variação incremental de d. No tempo dt, né? Se o tempo vale dt, é a derivada vezes dt', certo? Então, se t' igual a 0, essa grandeza vale 0, né? No tempo t' igual a t vale df, então essa integral vai ser mudada, né? Vai ser integral de E vezes delta D, de 0 até df. Mesma coisa aqui. Então essa energia pode ser escrita assim.
A densidade de energia vai ser igual a integral de 0 até df de E delta D mais integral de 0 até BF, valor final de B, né, no tempo T, B adquire o valor final de H delta B. Tá? E essas expressões são expressões que a gente derivou agora na aula passada, isso aqui, ou na aula retrasada. Né? A energia magnética pode ser calculada de forma mais geral possível dessa forma. Né? A densidade de energia. Né? Certo? Mesma coisa para a energia elétrica. No caso geral, regime não linear, qualquer que seja o regime. Essa é a equação mais geral. Densidade de energia é dada pela expressão. Como é que é feita essa integral aqui, pessoal? No espaço de estado que eu falei na outra aula. Né? A integral é uma trajetória, por exemplo, essa integral aqui é no espaço em que os eixos são dx, dy e dz. Segundo uma trajetória que vai do estado inicial até o estado final em que o vetor d vale esse vetor que vai daqui para cá, que é o valor df. Né? É a integral de linha, né, nesse espaço de estado. Esse aqui é o delta d. Para cada valor de d tem um E correspondente. Você faz esses produtos, vai calculando a soma desses produtos e tem integral nesse sistema. Observe o seguinte, que o sistema vai ser conservativo, né, se essa integral independer da trajetória. Certo? Então, o sistema é conservativo, em qualquer que seja o ponto de vista. Né? Se, no caso elétrico, a integral fechada de E delta D igual a zero, ou no caso magnético, qualquer que seja a trajetória, né? H escalar delta B igual a zero. Então, é um sistema que não perde energia. Se você vai e volta, a energia vai e depois é devolvida né, para quem cedeu. Certo? Né? Muito bem, vamos analisar algumas situações desse termo de energia, vamos explorar um pouco mais e para a gente verificar em que situações, ou seja, como é que essas expressões aqui se reduzem, né, em alguns casos. Observe que calcular a energia aqui é muito parecido nos dois casos, a gente pode olhar só para um deles. Né? Basta olhar para essa expressão aqui e tirar conclusões, que a gente vai tirar conclusões semelhantes do campo magnético. Né? Então vamos analisar esse termo de energia. Certo? E vamos nos convencer que, de fato, esse teorema de Point está fazendo a conexão entre o campo eletromagnético, né, o fluxo de S, e essas energias que a gente já tem familiaridade. Né? Vamos analisar alguns casos. Então, olhando só para o caso elétrico, porque a mesma conclusão pode ser tirada para o caso magnético. Né? Então, caso 1, meio suponha que você tenha os campos que existem no meio, que seja linear e isotrópico. O que acontece? Vamos olhar para o caso elétrico. Quando isso acontece, o D é igual a epsilon, pode ser escrito dessa forma, né? Certo? Eu só vou antecipar uma coisa para vocês. No caso variante do tempo, não existe nenhum meio que satisfaça essa propriedade aqui. D igual a epsilon E, certo? Para campos variantes no tempo. Né? O único meio que isso é satisfeito rigorosamente é o vácuo. Certo? Que D é proporcional a E. Certo? No caso variante no tempo, a gente vai ver que não dá para botar para funções que variam com o tempo, D e E, um fator de escala entre elas. Porque qualquer meio tem algum nível de perda, e esse nível de perda impede que esse campo esteja em fase com esse campo aqui. Tá? Rigorosamente. Né? É claro que em algumas regiões espectrais isso acontece. Né? A perda é muito pequena, você pode dizer que D é um múltiplo de E, qualquer que seja a variação do tempo. Tá? Mas rigorosamente isso não é verdade. Né? Mas vamos admitir as aproximações em que isso seja possível. D igual a epsilon E. Né? Então, nesse caso, certo? Por exemplo, a densidade de energia elétrica, né? Como é que ela é calculada? Integral de 0 a df
de E escalar delta D. Né? Se der epsilon E, né, eu posso jogar aqui dentro. Certo? Delta D vai ser o quê? Um fator de escala, epsilon, delta E. Essa integral vai ser, mudando as variáveis, de F vai estar associada a uma F, então aqui vai de 0 até F, de epsilon E escalar delta E. E essa integral é ao quadrado sobre 2. Certo? Então, isso aqui, a densidade de energia vai dar 1 meio de epsilon E final. Eita. Escalar E final, certo? Vamos só verificar. A diferencial disso aqui, certo? É pela regra da cadeia. A diferencial disso vezes isso, mais a diferencial disso vezes isso. Ou seja, 2 vezes um dele, diferencial do outro. Não precisa nem botar o F, né? Desculpa aí, pessoal. Deixa eu só fazer assim, porque não é isso que eu quero fazer, não. Aqui. Escalar E, né? Vai dar 2 escalar delta E. Certo? Então, isso aqui é metade disso, né? Então, por isso que eu estou fazendo essa integral assim rápida, mas é isso aqui. Integral de E, delta E de 0 a F, é 1 meio. Da integral de 0 até o produto escalar é F, escalar é F. Da diferencial do produto escalar de E, com ele mesmo. A integral da diferencial dá o E escalar E, ou seja, dá 1 meio, né? De EF escalar EF. Foi por isso que a gente fez aquela integral que dá aquele resultado. Ou seja, o que é isso aqui? Densidade de energia elétrica vai dar, eu botei só E porque ele está falando só uma partezinha elétrica, né? Isso aqui vai dar WE, densidade de energia, o quê? 1 meio. Isso aqui é DF e é F, né? Que dá DF escalar EF. Que é o que a gente obteve lá atrás, né? No caso linear. Tá? Mesma coisa eu obteria se nós tivéssemos a relação linear B, μH. Então a energiazinha magnética, a densidade, seria 1 meio de B final, né? Estado final, H final. Né? Energia eletromagnética, no caso linear, então é a densidade igual a 1 meio. Posso tirar o F agora, certo? B escalar E mais B escalar H. E são relações que nós já derivamos anteriormente. Certo? Então, no regime linear, então, para mostrar que faz sentido, né? Aquilo é realmente a potência eletromagnética. Parte é utilizada para variar intercâmbio de portadores com campo e a outra parte é variação de energia. Né? Aquele termo de fato é energia. Está mostrando as expressões em casos particulares daquela expressão em geral. Né? Bom, caso 1. Caso 2. Meio linear e anisotrópico. A gente vai mostrar agora que a expressão é a mesma também, mesmo que ele seja anisotrópico, desde que ele seja linear. Bom, no meio anisotrópico, a relação, por exemplo, no caso elétrico, a relação agora é uma forma matricial. A gente falou isso lá atrás também, né? Epsilon, matriz 3×3, vezes E. Opa, agora é a matrizes, né? D é a matriz coluna, né? E E também, tá? Se numa dada base, né? Isso aqui vai ter X, Y, Z, dx, y, dz, x, y, z. E epsilon é uma matriz 3×3, né? Um tensor permissividade elétrica, certo? É uma propriedade importante aqui, né? Só para a gente explorar um pouquinho. Né? Observe que o produto escalar de D com E é pegar o D e fazer isso, e pegar o E e fazer isso. É calcular desse jeito. Né? É o que? A transposta de D
com E, matriz coluna E. Certo? É assim que a gente calcularia usando as matrizes, né? Certo? Então, nós temos aí D escalar E, e pode ser calculado desse jeito. E, por sua vez, E escalar D também pode ser calculado. Se eu quiser calcular, trocar a posição, vai ser o quê? E transposta D. Esses resultados têm que ser iguais, né? Então, isso aqui tem que ser igual a E transposta. Eu estou usando letra reta por um lapso aqui, né? Essas letras são redondas, certo? Ficou tudo reto de repente, né? Certo? Ora, D é epsilon E, né? Então, eu vou botar aqui em cima. D igual a epsilon E. Isso aqui vai dar epsilon, matriz, E, vetor coluna, transposta disso, vezes E, igual a E transposta. Isso aqui não tem ponto não, isso é produto matricial normal. D é quem? Epsilon E. A transposta do produto é o produto das transpostas invertido. Então, isso aqui vai dar E transposto, epsilon transposto, vezes E, igual a E transposto, epsilon, vezes E. Conclusão, dado que D escalar é igual a escalar D, né? No sistema, na verdade, isso aqui só vale, tudo aqui que está falando aqui, como eu falei, né? O epsilon só é dessa... Você só pode ter essa relação de linearidade no meio sem perdas, certo? Se tiver perda, a gente vai ver depois que não tem essa relação de linearidade. Eu não posso botar D igual a epsilon E, rigorosamente. Então, no meio sem perdas, rigorosamente, o que nós temos aqui? A conclusão. Se isso é igual a isso, qualquer que seja E, vou voltar a ser redondo de novo, posso escolher qualquer E aqui para essa relação, só se isso for igual a isso. Né? Conclusão, no meio sem perdas, linear, anisotrópico, sem perdas, a transposta da matriz epsilon é igual a ela mesma. Isso quer dizer o seguinte, que eu só preciso aí desses elementos daqui. Né? A diagonal mais os outros 3, né? Mais 3 aqui, certo? Porque esses outros termos, isso aqui é igual a esse, né? E assim por diante. Tá? Então, essa propriedade vai ser usada agora. Bom, então o que nós temos lá? A integral de... O que é a integral de 0 a df, né? De E escalar delta D no meio anisotrópico. Vai dar o quê? Desculpa. Delta D, né? Isso aqui vai dar... Essencialmente, a gente quer olhar para isso aqui, né? E escalar delta D vai dar E transposta delta de epsilon redondo. Né? Aqui está valendo o epsilon não, né? Isso aqui vai dar epsilon, dá isso aqui, epsilon delta de E, né? Isso aqui dá isso aí, né? E por sua vez, se eu calcular D delta E, vou fazer isso aqui, vai dar o quê, né? D transposta delta E, né? Por sua vez, isso aqui é epsilon E, né? Epsilon E transposta delta E. Troca a posição, né? Vai dar epsilon E transposta, epsilon transposta, delta. Vou confundir as duas letras aqui, delta E. Certo? Um é epsilon, outro é redondo, né? Ora, então, ou seja, olhando para essas duas expressões, isso aqui que dá isso, pelo fato disso aqui ser igual a isso, né? Faz com que isso seja igual a isso. Tá? Toda essa confusão só para dizer isso. Né? No menos isotrópico ou melhor, né? Pode agora tirar, é vetor
produto escalar com ΔD é igual a D produto escalar com ΔE. No meio anisotrópico. E chegamos aqui à conclusão, né? Ou seja, a integral é a integral de 0 a df de E ΔD. Tá? Só voltando aqui em cima. A diferencial do produto escalar de D escalar é D ΔE mais regra da cadeia é ΔD. Como esses são iguais, é 2 vezes um deles. Ou seja, posso dizer que é 2 vezes esse aqui. 2 vezes E escalar ΔD. Tá? Ou seja, E escalar ΔD é a metade da diferencial do todo. Tá? Então, essa integral aqui pode ser calculada com 1/2 da integral dessa diferencial de D escalar E, mudança de variáveis. Né? A variável de integração agora é esse produto escalar. Então, de 0 até o valor final, que é DF escalar EF. Conclusão, vai dar quanto isso aí? A diferencial disso vai dar esse valor, a integral, né? Ou seja, a energiazinha elétrica, no caso linear anisotrópico, também dá 1/2 de DF, né? Escalar EF. Tá? Esse é o resultado. No meio linear, seja isotrópico ou não, ou anisotrópico, o resultado dá aquela expressão clássica, né? Densidade de energia é metade pelo escalar da grandeza de campo, DE. Caso magnético, mesmo resultado, porque é equações semelhantes. Tá? Finalmente, bom, e no caso geral, em que eu não sei se o meio é linear ou não sei a natureza do meio direito, como é que a gente faz? Como é que a gente manuseia essa expressão aí? Caso 3. Chamar de o caso geral. Até que ponto ele pode chegar para a expressão para energia, para a densidade de energia? Né? Daquela expressão original, W é M igual a integral, né? De 0 a df de E ΔD mais integral de 0 até BF, no caso, né? De H ΔB, certo? Ok? Então, o que a gente pode fazer? No máximo que eu posso dizer sobre o campo, a única coisa que eu sei, certo? É que o campo tem essa forma aqui de epsilon 0E, mais P, a razão mais geral possível, né? O fato é que, em algumas situações, esse P pode ser uma função não linear de E, certo? Meios não lineares, a gente teria que analisar. Mas o que a gente pode fazer aqui é isso, certo? A gente pode chegar até esse ponto aqui. Além disso, a gente não sabe nada. Se o meio for não linear, tem uma função qualquer aí, não linear, P de E, que a gente não sabe qual é. E também, do mesmo jeito, H, é melhor, B igual a M0, H mais M, certo? E vamos jogar nas equações. Né? Se eu jogar isso aqui dentro, aí você fica com ΔD é igual a epsilon 0 ΔE mais ΔP. Você tem duas integrais. E também ΔB vai dar M0 ΔH mais M0 ΔM, né? Se a gente jogar nas equações, você fica aí, observe, né? Uma integral vai ser calculada, né? A integral de epsilon 0 EDE dá 2 sobre 2. A integral de H com H, H ΔH dá H 2 sobre 2. Então vai ter uma parte que vai ser calculada. Então a energia fica, a densidade, aliás, vai ter um termo epsilon 0, né? E final, produto escalar com ele mesmo, que dá módulo ao quadrado, mais o termo magnético, e mais dois termos de integração, que vou envolver a diferencial de P e a diferencial de M. Né? Vou ter mais dois termos aqui, e fica dessa forma, mais a integral de 0 até P final, né?
Integral, a variação é o espaço de estado em que P são os eixos, são as coordenadas de P, vai ficar E dp mais integral de 0 até M final, né? De H dm. Então, o máximo que a gente pode fazer para calcular a energia do sistema geral é essa densidade de energia aqui, no caso mais geral possível. Tá? Né? Daí você tem que saber, bom, de que forma P depende de E, né? Se for uma relação não linear, tem que calcular essa integrais e determinar a energia. Tá? Queria mostrar para vocês uma aplicação interessante dessa equação em materiais que têm esterese. Tá? Ou seja, materiais que têm esterese são materiais que dissipam só pelo fato de terem esterese. A gente vai ver por quê. Então, vamos olhar a energia magnética só. Se você tem um material, você está alterando, você está aplicando um campo do material magnetizável que ele tem esterese. Tá? Isso quer dizer o seguinte, o material ele tem... você aplica um campo, tem uma resposta que é a magnetização, né? Está aí num ciclo de esterese desse aí qualquer, certo? Então a gente quer saber, bom, se eu estiver nesse ponto aqui, né? Quer dizer, na verdade é isso, você tem um material magnético desse tipo, enrola ele com fio, certo? Faz um enrolamento, passa a corrente, quer dizer, cria um campo magnético H aqui dentro e vê como ele se magnetiza. Tá? Então, nesse processo, eu posso pegar o campo, aumentar, diminuir e voltar ao estado original. Então, posso pegar o campo e desse valor inicial aqui, diminuir o campo, eu posso começar em qualquer lugar. Tá? Vamos fazer esse exemplo começando aqui, por exemplo. Desço com o campo, reverto o campo de sinal, e volto ao estado em que o campo de novo é H, né? O mesmo valor, e vejo o que acontece. Se houve variação de energia e de que forma essa energia variou nesse processo. Tá? Na verdade, a integração aqui é com M a variável de integração. Né? Aqui eu estou variando H, certo? Porque na verdade M é obtido como resultado da aplicação do campo magnético. Né? Então é isso que a gente quer fazer. Certo? Então vamos calcular essa energia magnética. Está aqui a expressão, né? Vou botar ela aqui. A densidade de energia. Com a densidade, eu sabendo o volume do material, eu integro e tenho a energia. Bom, tem um termo que é o termo sobre 2, né? Tem mais um termo que é essa integral que a gente precisa calcular, né? Num ciclo desse, por exemplo. Vamos admitir por simplicidade que o campo H, M está na mesma direção de H. Né? E com o campo H, o M está orientado na direção de H, que é razoável. Hipótese. Então, isso aqui, na realidade, se reduz, né? Uma integral simples. Né? Isso aqui vai dar Wm igual a... num determinado estado, né? μ0 H final, posso botar H2 sobre 2, né? Assim. 0, H final quadrado sobre 2, mais μ0, integral de 0 a um valor ao estado M final. E aqui você tem integral simples, né? São colineares, então não preciso me preocupar com a direção dos vetores. Então, observe, né? Se o meu estado inicial é esse, né? E o estado final é indo para cá e voltando para cá, né? O estado final coincide com o estado inicial, então eu quero calcular a variação de energia nesse processo. Né? Diminuir o campo e voltando o campo ao estado original. Ou seja, qual é a variação de energia? Delta Wm, né? Definida como sendo a energia magnética no estado final F, menos a energia magnética no estado inicial I. Observe que esse termo aqui, né, no estado final, certo? O valor de H é o mesmo, né? Que no estado inicial. Esse valor aqui
chamar isso aqui de H2, para ele dizer que esse aqui é maior do que esse aqui. Certo? Esse aqui é o limite, né? Esse aqui é H1. Né? Eu começo aqui, daí venho para cá e depois volto para cá. Então, o H final é igual a H inicial. Então, a variação, esse termo aqui não varia, né, no processo. Esse termo aqui. Né? Então, a variação disso aqui entre os dois estados é zero, porque eu estou no mesmo valor de campo. Né? Campo inicial é igual a campo final. Tá? Então, isso aqui vai ter... a gente tem que calcular essa integral aqui. Certo? Na realidade, isso aqui foi um caso, né, de um estado inicial em que o M era zero, esse é um estado MF. Agora a gente vai calcular isso, essa integral de HdM vai ser, ou seja, o delta vai ter mais uma integral do estado inicial, fazer assim, ao estado final, né, de HdM. Esse que a gente quer calcular, certo? Então essa é a variação de energia. O que é isso aqui? Não, isso aqui é igual a isso, né? Igual a isso. Certo? Então, essa é a variação de energia. Bom, essa variação de energia vai ter esse termo no valor final de H menos o valor inicial, que são iguais, tem que dar zero. Então, vai dar integral de μ0. Não é HdM, não tem nenhum μ0 aqui, desculpa, pessoal. Integral de I até F, vou colocar assim ainda, de HdM, certo? Muito bem. Vamos calcular essa integral para ver o que acontece. A figura. Aí. Né? Observe, né? Então, olhando para essa figurinha aqui, esse é o estado inicial. O campo vale H2, correspondentemente a magnetização tem um valor aqui qualquer, certo? Então, eu venho por essa curva de cima chamada MU, certo? Essa função é uma função unívoca, MU de H, né? Então, eu calculo a integral de linha de HdM nesse caminho. Depois eu calculo a integral de volta ML. L de lower, U de upper, né? Superior e inferior. Curva superior com inferior. Então eu calculo por aqui e calculo essas integrais. Tá? Limite de integração H2 e H1, né? Observe que a integral de HdM pode ser calculada também, como a minha variável independente é H e não M, né? E aqui a variável independente é M, eu vou fazer uma mudança de variável. Isso aqui vai ser diferencial de HM é igual a HdM, né? Mais M de H. Certo? Então, HdM pode ser obtida disso aqui menos isso, né? Então, isso aqui vai ser integral de diferencial de HM menos a integral de linha agora de MdH, que agora eu posso calcular usando aquelas funções lá. Bom, isso aqui entre o valor inicial e o valor final vai dar o quê? O valor final de H e o valor final de M são os mesmos do valor inicial de H e o valor inicial de M, ou seja, né, o valor de MH nesse ponto depois de uma volta é o mesmo, né? Todos os dois. Então, esse integral de linha aqui dá zero, certo? Esse aqui dá zero. Então, fica só esse termo assim. Ou seja, a integral de HdM, que é a integral que nós queremos calcular, variação de energia vai ser ΔWm igual a menos integral entre o valor inicial e o valor final de H de MdH, certo? E olhando para essa figura, isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos integral de MU dH, certo? De H2 até H1, certo? Mais integral de ML dH de H1 até H2, certo? Isso aqui vai dar, está aqui, igual a menos integral de valor mais alto, H2, até o valor mais baixo, a função M upper, né? A parte de cima do laço esterético, MU de H, DH, né? Isso aqui tem o menos na frente, né? Mais integral do valor agora daqui para lá, né?
segundo a curva de baixo, que é ml. DH, certo? Essa é a variação de energia. Tá? Isso aqui vai dar quanto? Trocando o limite. H1 é menor que H2, né? Vamos mudar os limites, certo? Isso aqui está certo? Isso aqui está errado, né? De H2 e de H1. Não, de H2 e de H1, tá certo. Então vai ficar... Tá certo isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho se está certo. Ele não está seguindo o sentido horário, né? Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho, pessoal. E MDH, né? H2 até H1, mais H1 até H2, tá certo, né? Tá certo. Muito bem, vamos lá, é isso mesmo, vamos lá. Dá menos, né? Trocando aqui, esse menos aqui está vindo aqui, né? Certo. Isso aqui vai ficar menos. Integral de H1 até H2, aqui muda de sinal, vai ficar outro menos aqui, certo? Integral de H1 até H2, MU menos ML, né? DH, certo? Exatamente isso, né? De H1 até H2 positivo aqui, então com esse menos dá mais, né? E MU de H1 até H2, certo? Mudei os limites de integração. Isso aqui vai dar mais integral de H1 até H2. Diga. Esse ML aí ficou negativo Porque ele não é negativo, ele é positivo. Menos com menos dá mais. Ele é positivo, continua positivo. Esse sinal menos está aqui fora já, certo? Então, esse aqui vai dar integral de H1 até H2 dessa função MU menos ML DH. Certo? Então, o que acontece, né? Para você fazer isso, certo? O que é MU menos ML? Né? Se eu olhar para essa figurinha aqui, MU menos ML, certo? É isso menos isso, certo? E a integral dessa diferença DH, na realidade, é o quê? É a área desse laço de esterese aqui. Tá? Ou seja, existe uma variação de energia que é proporcional à área, né, desse laço de esterese. Ou seja, a energia tem que ser suprida para você poder fazer esse ciclo. Certo? Tá? Então tem que ter um fluxo positivo de energia para você poder fazer esse ciclo. Então você tem que ceder essa energia. Essa energia vai para onde? Ela tem que ir para algum lugar. Certo? Então, esse sistema vai exibir perdas. Né? Você fazendo... Sistema não reversível. Né? No processo de você ir e voltar, certo? Você tem que suprir energia para esse sistema. Que energia é essa? Proporcional a essa curva de esterese que nós temos aqui, esse laço de esterese aqui. Né? Que é o que se determina você lida com esses circuitos magnéticos, essa é a expressão geralmente que você obtém. Né? A perda de potência por ciclo, né? A perda de energia por ciclo, a gente está calculando só a densidade de energia, é proporcional à área, né, do laço de esterese, certo? Ok? Então, ou seja, o que a gente fez aí? A gente colocou o balanço de energia, turning point, e mostrando que, em alguns casos específicos, como é que, de fato, a energia aparece com as expressões anteriormente obtidas, né? Tanto por causa elétrico quanto por causa magnético.
Certo? Uma pergunta aí? A gente com isso conclui esse capítulo 6, certo? E aí vai ter exercício agora só na volta das aulas, né, e o primeiro exame. Né? Então vamos fazer exercício, tem bastante tempo daqui para lá, né? Para exercitar aí. Certo? Ok?